Então, agora nós vamos passar novamente uma pergunta para cada um dos candidatos. Peço para cada um ocupar o tempo aí de 1 minuto e meio no máximo, para a gente poder manter uma boa audiência. Vem com a gente mudar essa cidade, com um novo jeito de fazer política. Uma andorinha só não faz verão, mas um time forte de vereadores muda Ribeirão. Conte com o novo, vote 30 pra mudar. O novo é diferente, você pode confiar. Conte com o novo, vote 30 de coração. Vote em vereadores novos pra mudar Ribeirão. É novo, é diferente, vote novo e vamos pra cima. Vereadores mais competentes, vote 30 e confirma. Conte com o novo, vote 30 pra mudar. O novo é diferente, você pode confiar. Conte com o novo, vote 30 de coração. Vote em vereadores novos pra mudar Ribeirão. Conte com o novo, vote 30 pra mudar. O novo é diferente, você pode confiar. Conte com o novo, vote 30 de coração. Vote em vereadores novos pra mudar Ribeirão. Então, vou começar fazendo as perguntas, e a primeira que eu vou fazer é para a Paula Lima. Então, a doutora Paula Lima, como é o seu nome de urna, vamos lá para a pergunta, Paula. Vamos lá, Daré. Olha, então, os gastos públicos é o maior problema de qualquer serviço público, de qualquer prefeitura, né? A chance da gente não ter dinheiro para pagar os funcionários é enorme. E a pergunta sempre fica: aonde vai arranjar o dinheiro, onde vai gastar menos? Então, o que você acha que deve ser feito para diminuir os gastos e para a diminuição da máquina pública? Bom, Daré, para começar de imediato, já quando a gente entrar, o que a gente já consegue fazer é igual a Fernanda falou. O novo corta 50% dos gastos de gabinete. Isso já dá uma economia muito grande. A gente pensa que não, mas já dá uma economia grande. A gente corta o carro oficial, a gente corta assessor, corta as regalias, porque são coisas que não precisam ser gastas, não tinha que estar a cargo do vereador, e infelizmente está. Então isso a gente já consegue mudar logo de cara. Mas também outras coisas que a gente pode fazer, que é privatizar, trazer concessões às empresas as empresas públicas da cidade. Também a gente pode fazer uma lei que estabelece um teto de gastos municipais, porque aí com isso a gente consegue ter a fiscalização e consegue ter a melhor transparência para saber onde está sendo gasto o dinheiro e aonde a gente consegue diminuir mais que ele está escoando de forma errada. Obrigado. Valeu, Paula. Olha, vou falar com o Chico Moraes. Abre o microfone aí, Chico. Oba! E aí, Chico? Chico, ó, fala. Um valor muito importante para o conservadorismo, né, é a questão do pertencimento, é você se sentir pertencendo à cidade que você mora, né? Isso é muito importante para quem é conservador. Às vezes a gente tem a discussão hoje em dia de muitas coisas, o que quer dizer, o que é ser conservador ou não, né? Mas, sem dúvida, uma pessoa ser conservadora, ela se torna mais conservadora com o passar da idade. Uma das coisas que a gente mais gosta conforme envelhece é olhar para os lados e saber que faz parte da história daquela cidade.
E fazer parte da história tem muito a ver com a manutenção da cultura de uma cidade. A cultura de uma cidade tem os monumentos e tem outras atividades culturais. Como vereador, Chique, como urbanista que você é, como você vê a situação da cultura em Ribeirão Preto e que ação podem ser feitas como vereador para melhorar esse sentimento de pertencer a Ribeirão Preto? Primeiro, pertencimento. Eu comecei a trabalhar na prefeitura em Ribeirão Preto, na administração pública, como responsável pelo Parque Permanente de Exposições. A Pete falou dele, está realmente um lixo. Tá? Eu organizei 4 FEAPANs, uma Expoinel e algumas festas, né, da cidade, enfim, shows na área coberta lá, tal, e está realmente perdido. E com relação ao que o Faria falou, a gente já fez até um plano durante a administração da Darcy Vera, bem no começo, de integrar toda aquela área do aeroporto para fazer realmente um aeroporto industrial, um distrito industrial em volta do aeroporto, ampliando a pista, a principal, chegando até o Parque Permanente de Exposições. Isso é uma coisa super viável. Mas, voltando, né, com relação ao pertencimento, pô, eu estou há 40 anos na administração pública, meus filhos e netos são de Ribeirão Preto, e eu trabalho justamente para eles, pô. O meu trabalho de longo prazo, como planejador, né, como urbanista, ver a avenida que eu estou projetando atrás de Bonfim Paulista, no meio de um lugar lá que é um canavial, porque vai ser o segundo anel viário da cidade. Né? Eu trabalho pensando em 2 gerações na frente, né? Esse é o trabalho do urbanista, né? Pensar 40 anos na frente. Então, pô, esse pertencimento é total com Ribeirão Preto. Com relação à cultura, pô, a Pete sabe que eu fiz o tombamento do edifício de Deriksen, né, que eu batalhei pelo replantio de 128 palmeiras na Avenida Jerônimo Gonçalves. Eu plantei as 128 adultas, que custou uma fortuna, e nós perdemos as que foram retiradas porque a ex-prefeita ficou com ciúme, que eu estava aparecendo muito na televisão, e ela proibiu o Abrancho, secretário de obras, de molhar as palmeiras nas rotatórias. E elas morreram, nós perdemos 100. As que tinham água perto foram salvas. Enfim, eu tenho essa ligação visceral, né, com Ribeirão Preto. Pô, eu tenho todo o meu pertencimento voltado para a cultura urbana e para a cultura social de Ribeirão Preto. Né? Eu fiz o plano diretor de macrodrenagem, até o Celso falou, né, a respeito de enchentes, etc. Celso, eu adianto para você, o plano diretor de macrodrenagem, foi até por isso que o prefeito me convidou para voltar para a prefeitura ano passado e eu não aceitei, ele não foi implantado totalmente. Ninguém sabe aqui disso, né? Porque a capilaridade ela não foi feita. Porque o grosso, que era a obra maior, né, da Jerônimo Gonçalves, que era a recuperação da curva, enfim, melhorar a hidráulica, a macro-hidráulica do plano diretor, foi feito e resolveu. Mas o resto não foi feito, entendeu? É isso. Minha proximidade com Ribeirão Preto agora... Tem muita coisa para fazer, né, Chico? Muita coisa. Principalmente a minha bandeira, só para encerrar, né? Primeiro projeto de lei que eu vou colocar na Câmara é a Comissão Permanente de Estudos Urbanos, que muita gente, tem alguns urbanistas falando, mas Chico, você vai instalar a segunda prefeitura. Eu falei, não, é apenas fiscalização, que é o nosso papel. Porque todas as licitações da prefeitura vão passar pela comissão. A Comissão Permanente de Estudos Urbanos nos permite fiscalizar. Aliás, o cargo de vereador nos permite a fiscalização, né? Pois isso é óbvio. Nós estamos ali para isso. Mas fazendo isso de maneira profissional, com todas as especificidades. Pode ir. Vamos fechar.
E, sem dúvida, uma preocupação no Partido Novo é melhorar a qualidade de tudo. Se a gente tiver um trabalho profissional, vai ficar sempre mais eficiente com menos dinheiro, né, Chico? Muito obrigado pela participação, Chico. Muito obrigado, Paula. Vou passar agora para o Celso. O Celso tem também uma preocupação em relação à cultura, ao esporte, à educação. Fala aí, Celso, como que você quer misturar tudo isso? Escola, educação, cultura e esporte. Daré, eu acredito que a educação é um elemento de transformação. E a educação, ela não vem sem a cultura, né? Eu acho que todo elemento, ele gosta de participar de cultura. E a cidade está muito aquém. Nós vemos todo o pessoal falando sobre comemorações aqui. Não tem mais essa questão de ter aquela paixão de morar no município. Está se perdendo, porque o município não transforma nada que tem a possibilidade cultural em levar as pessoas para participar mais. E o meu projeto seria criar um núcleo cultural e esportivo praticamente em todos os bairros, para que você possa, além de tudo isso, incentivar as crianças a irem de uma forma mais ativa para a escola. Porque se você cria uma situação que você dá à criança, vamos supor, de participar, e assim, com bastante entusiasmo, ela melhora até do ensino básico também. Você cria um vínculo, né, do ensino com a cultura. Por exemplo, seria o quê? Seria montar um núcleo que ensina a criança a tocar um instrumento, a dançar, fazer alguma coisa, pinturas, alguma coisa de arte, alguma coisa de cultura. E juntamente com o esporte também, porque tem pessoas que não gostam de esporte, tem pessoas que não gostam de cultura, que quer participar. Porque esporte é cultura também, né? Então, seria uma conciliação do ensino com a cultura e o esporte. E você tem possibilidade de fazer isso, por exemplo, aqui em Bonfim Paulista, é o bairro, né, praticamente hoje, é o distrito, onde praticamente eu fui criado. E o grupo, o prédio que está lá é o grupo que eu estudei. Era grupo que falava na época, né? Hoje é fundamental, né? Hoje é base fundamental. E está lá abandonado. Já tentaram fazer esse núcleo, mas praticamente não foi, não deram andamento, praticamente ficou inativo lá. O prédio bom, tem espaço para fazer muitas coisas e ninguém está se preocupando em fazer esse tipo de trabalho. Porque, como eu falei no começo, eu acredito que você você criar uma situação assim, para a criança ir com mais entusiasmo à escola, isso vai proporcionar para ele essa possibilidade, porque ele vai aprender algo diferente. Então, ele vai melhorar muito também a questão da educação, repetindo novamente. E então, por isso que eu estou procurando, acredito muito que a cultura ela é um elemento assim, fomentador de educação também, né? Você vai, com tudo isso, eu tenho essa experiência minha própria, quando fui garoto lá, aprendi. Na escola, tinha fanfarra lá na escola, eu tinha 10 anos de idade, e aquilo que eu aprendi lá, até hoje eu tenho conhecimento e tenho gravado na minha memória. Isso, então, é por isso que eu tenho essa ideia de fazer esse núcleo cultural, que vai agregar muito conhecimento e desenvolver muito o lado intelecto das crianças, favorecendo o aprendizado de uma forma muito melhor e mais motivadora também, né? Isso envolve também até meio ambiente, envolve plantios de árvore, que também a gente faz esse trabalho também, já desenvolve isso através do Rotary, que a gente faz parte. Que todo ano a gente planta muito, o Rodinho também é rotariano, ele sabe. A gente todo ano planta muitas mudas de árvores na cidade toda, e é o que precisa ser feito, que é o que as praças, e fazer parques em Ribeirão Preto, que tem muito pouco parque, é o pulmão da cidade. Muita gente só fala muito através da Amazonas, mas se esquece de olhar para o lugar que nós estamos morando. Ninguém está preocupado em criar alguma coisa para o meio ambiente da cidade que nós moramos aqui. Você vê que o pessoal desenvolve empreendimento imobiliário e não se faz nada para se criar um parque assim, um pulmão verde do empreendimento. Isso vai cada vez piorando mais, né? Sem dúvida. Então, esse é o projeto que eu tenho. A gente vai tentar, mesmo que vamos por mão sendo eleito, ou mesmo o grupo do Novo, né, compartilhando lá, nós vamos poder participar em conjunto e fazer muita coisa nova para Ribeirão Preto. E Ribeirão Preto realmente precisa se reinventar.
Ele está muito arcaica, e vocês falaram também na administração, na prestação de serviço. É uma coisa que você não motiva o funcionário público. Você só põe pessoas comissionadas nos altos escalões da secretaria. Isso desestimula quem trabalha e conhece o sistema lá dentro, ok? Para não se estender mais, eu gostaria de passar para vocês isso. Tá bom, Daré? Celso, um abraço, obrigado pela participação. Vou passar obrigado agora a todos vocês aí também, tá? Obrigado. Vou passar para o André Rodini. Abre o fone aí, André. Acompanhando as redes sociais do André Rodini, é fácil perceber a preocupação que ele tem com a zeladoria da cidade. Apesar da cidade estar tendo um grande investimento em mobilidade, que a cidade virou um canteiro de obras, os cuidados com os espaços públicos continuam muito ruins. André Rodini, como vereador, está me ouvindo, André? Ô, Darel, o Rodini, acho que ele saiu. Parece que acabou a bateria dele. Para ele voltar. Então tá bom. Olha, eu não consegui acompanhar que tinha mandado o recado aí. Então vamos lá. Ô Varnier, então vamos fazer a pergunta para você, para a gente ir encerrando. Segundo o guia para os candidatos a empreendedores de 2020 do SEBRAE, o Estado de São Paulo, 99% das empresas são micro de pequeno porte. E elas dão quase 50% dos empregos formais no Estado. Isso não é diferente em Ribeirão Preto. O que, como vereador de Ribeirão Preto, você poderia fazer para melhorar a vida das micro e pequenas empresas? Bom, Laré, uma parte eu já até respondi naquela outra pergunta, né? Que seria focar na diminuição de impostos, de encargos, esse monte de taxa. Agora que eu fiquei sabendo dessa taxa de duplicidade, está ajudando nessa parte fiscal, né? Para exonerar a empresa, né? Você paga muito imposto, como o Emílio até falou, né? A gente não é contra o imposto, a gente é contra do jeito que é cobrado e que não tem esse retorno para a cidade, para os cidadãos, para as empresas. Então, uma das prioridades é ver essa parte de taxas, fomentar mais polos de startups dentro da cidade também. Também, agora me fugiu aqui, eu falei uma coisa, pensei na outra e fugiu. Mas basicamente essa parte de burocratizar, implantar esse sistema, um sistema único digital, que é uma coisa que o Fábio Farias também falou, para agilizar a abertura de empresa, para poder o processo ser mais rápido, né? Porque às vezes se demora até um mês para se conseguir a abertura da empresa. A abertura da empresa em si, na realidade, até eu estava conversando com a contadora esses dias, para perguntar sobre isso, porque a abertura da empresa, na realidade, até chega a ser rápido. O problema é quando você precisa do alvará, você precisa de a vigilância sanitária, aí tudo isso acaba enrolando e a pessoa às vezes demora um mês, 2 meses para conseguir colocar a empresa para funcionar. Então, eu como vereador, vou buscar agilizar todo esse processo, para diminuir o tempo, diminuir o prazo, porque quanto mais rápido a empresa começar a funcionar, mais rápido ela vai gerar empregos, mais rápido ela vai gerar o recolhimento de imposto para a cidade, né? Vai ajudar na folha da cidade. E assim, todas as dificuldades, eu já me coloquei nas redes sociais, também isso, estou pedindo para os empresários vir conversar comigo, para falar qual é a dificuldade, qual é a entrave, aonde tem um problema maior, porque a gente sabe de algumas coisas daquilo que a gente vivencia. O meu setor é educação, eu sei de algumas coisas do meu setor. Às vezes um outro setor, que nem a pergunta que a Cássia fez agora, dessa taxa de duplicidade para as clínicas médicas e laboratórios, que você também comentou, que é a sua área, né? Já é uma coisa que não era uma coisa que eu não sei, eu não vivencio isso, então é uma coisa que eu não estava por dentro. Então, por isso que eu pedi para os empresários virem conversar, virem trazer
Não só para mim, gente, traz para qualquer candidato. Vem trazer qual é o seu problema, aquilo que você acha que interfere, para a gente poder estar colocando no nosso plano de mandato. Beleza. Vanessa, você levantou a questão importante, que é o mandato participativo ali, né? Relacionado com as demandas da população. É isso aí. Valeu, Vanê. Por causa do tempo, eu estou precisando cortar, gente, vocês entendam. Eu vou passar agora para a Pete. Pete, você vai aproveitar para terminar de responder o que você queria, que você estava respondendo, eu te cortei, mas eu só quero fazer a pergunta completa, tá? Tá bem. Então, existe um conceito atual, que inclusive foi levantado como bandeira pelo Instituto Ribeirão 2030, que é a ideia de uma cidade humana. Né? Então, se Ribeirão Preto se tornar uma cidade mais humana, sem dúvida, precisa cuidar dos excluídos, dos marginalizados da sociedade, dos que têm dificuldade. E aí, na questão, vem também do envelhecimento. A população de Ribeirão Preto está envelhecendo rapidamente, como todo o Brasil está envelhecendo rapidamente. Né? O número de moradores de rua aumentou bastante também. Atualmente, eles calculam em 4 mil pessoas. Mas pensando na população, isso vai ser em poucos anos vai acontecer isso, né? Em 10 anos a diferença vai ser grande. Como que você pensa preparar Ribeirão Preto para o envelhecimento que vai ser inevitável? Isso vai ser em 15, 20 anos. Na verdade, mesmo sem ser vereadora, se eu não chegar lá, eu já faço um trabalho no Centro de Voluntariado de Ribeirão Preto, onde eu faço parte da diretoria e onde eu trabalho especialmente com idosos. Então, que trabalho é esse? Primeiro que a gente faz um atendimento ouvindo as histórias. Então, esse é um atendimento emocional. Isso que a sociedade toda poderia estar participando, atendendo esses idosos que estão largados, esses idosos que estão, eu não vou falar largados, que é muito triste, né? Mas muitos deles não recebem uma visita. Então, já pensou você motivar as pessoas, que é o que a gente tenta fazer e faz lá no Centro de Voluntariado, a dedicar 2 horas do seu dia a ouvir a história dos idosos. Mas vamos falar em termos de município, que é o que nos interessa aqui como vereador. Por exemplo, vou te dar um exemplo mínimo. Que tal se você conseguisse retardar em 3 minutos, 3 é muito, eu vou te falar 2 minutos, o semáforo do vermelho para o verde, para permitir que o idoso possa atravessar uma rua. Você sabe que eles têm uma grande dificuldade? Eles têm medo de atravessar, porque eles são lentos. Então, quando eles vão, o carro já fechou, já abriu. Então, isso é uma coisa tão básica que poderia realmente já começar a ser feita. Outra coisa, não vou te falar do Conselho Municipal do Idoso, ou vou te falar também, seria a participação maior no Conselho Municipal do Idoso, que é um conselho muito ativo, que tem propostas maravilhosas de trazer o idoso de toda a região. Então, por bairros você teria um atendimento centralizado, porque tem idosos que hoje estão querendo fazer até faculdade, tem outros que têm deficiência, ele não é aquele deficiente, ele tem problema para poder acessar uma internet, às vezes ele tem problema de mobilidade, então fazer várias ações que possam trazer mais conforto para eles, porque nós seremos um país de idosos em breve. E outra, antes de tudo isso, respeito ao idoso, consideração à sua experiência de vida e respeito ao ser humano, que na maioria das vezes, quando chega numa idade mais avançada, só serve para pagar a aposentadoria e sustentar filhos e netos. Muitas vezes, muitas que eu presencio, nem uma visita fazem. Então, vamos incentivar a humanidade, sabe? Vamos parar de olhar o idoso como uma coisa que já foi, é velho, caiu, acabou. Não preciso mais disso, vou jogar fora, já deu o que tinha que dar. Não, nós vamos ser números muito grandes, temos que pensar muito sobre isso. Obrigado, Pete, obrigado pela participação. E viver o idoso é respeitar a nossa própria história, né? Isso aí, beleza, Daré, falou bem. Eu vou passar para o Fábio Zan. Zan, uma bandeira do Partido Novo é tornar o Estado eficiente e especializado no que ele é bom. E isso, sem dúvida, a gente recebe várias críticas e também elogios. Ribeirão Preto tem uma prefeitura enorme, né? Então, a pergunta é, por que privatizar as autarquias municipais? A resposta é simples.
O Estado tem que focar em educação, saúde e segurança. É simples. Todas as autarquias, a gente conhece muito bem Ribeirão Preto, só servem como moeda de troca política e cabide de emprego. O toma lá da cá na política precisa acabar. A gente já tem essa bandeira sendo falada desde que o Novo entrou, que seja na Alesp ou que seja na Câmara Federal, ou até mesmo no governo de Minas Gerais. A privatização dessas empresas, dessas autarquias, ela é urgente. E os funcionários dessas empresas não têm que ficar preocupados que vão perder o emprego. Funcionário bom não perde emprego. O que a gente precisa mudar é a mentalidade do funcionário público, que ali está intocável. E não é isso. O funcionário público está ali para servir. Tem que prestar o serviço com qualidade para o cidadão. A gente precisa começar a falar em privatização em Ribeirão Preto já. É uma bandeira clara do Partido Novo, privatizar as autarquias. As autarquias até estão dando prejuízo à prefeitura. A gente fica colocando dinheiro para manter feudos eleitorais, currais eleitorais. A gente precisa acordar, conversar abertamente, e ninguém pode se sentir ofendido, porque você acaba pagando sem saber. As autarquias têm que estar na mão do privado. O poder público tem que focar em educação, saúde e segurança. E vamos começar a trazer essa bandeira em 2021 na Câmara, falando abertamente com todos os partidos, com todas as pessoas. Maravilha. É isso aí. Assim é que o Novo inova e revoluciona as prefeituras, né? Eu acho que é uma solução que a sociedade metropolitana tem que testar. Eu vou passar para os Feirias, considerações finais. Bem, antes disso, vou passar Daré, para só para falar, viu, Daré? Eu estou de volta com o microfone funcionando, viu? Maravilha. Então, Freiria, você espera aí, nós já vamos passar as considerações para o Rodine. Rodine, eu vou fazer a pergunta para você, então. Ó, acompanhando você nas redes sociais, é fácil de perceber sua grande preocupação com a zeladoria da cidade. A cidade está aí tendo um aporte financeiro enorme para a mobilidade. A gente sabe que o dinheiro do governo federal é destinado para um projeto. Então, é para fazer as mudanças de mobilidade, não dá para ser feito e usado em outro lugar. Mas o que a gente percebe ao mesmo tempo é que todos os espaços públicos estão abandonados. A capacidade de manter em boas condições para ser usado pelo idoso, pela criança, né, pelo adulto, é muito ruim. Então, como vereador, como você percebe a possibilidade de tentar resolver esse problema de forma sustentável? Não com um pacote de dinheiro igual agora, vamos fazer uma reforma de mobilidade a cada. Como a gente poderia fazer de forma sustentável uma zeladoria melhor para Ribeirão Preto? Bom, eu tinha até já comentado numa postagem do Fábio Zan lá no Instagram dele, que quando o síndico está dormindo, a zeladoria não funciona. E é praticamente isso que a gente vê na nossa cidade. Falta interesse em fazer as PPPs na área de concessão de áreas públicas. Então, eu sempre cito um exemplo de um bairro que tem, de um parque que tem aqui em Ribeirão Preto, que é o Roberto Genaro de Mello, que fica entre a Avenida Caramuru e a Santa Luzia. Ali, quando caíram umas pedras ali da parede, ele foi interditado. Isso foi na gestão passada da Darcy Vera. E quando voltou, reformou, o município não reocupou o espaço. E ali fica um lugar para pequenos delitos, né? E abandonado totalmente. Se nós conseguirmos fazer um projeto ajudando o prefeito a passar essas PPPs de concessão de área pública para iniciativa privada, na forma de que ali caberia, por exemplo, um restaurante, e o restaurante cuidaria daquela área, o município não tem que pôr mais dinheiro ali. É só ceder a área para uma ou mais de uma empresas cuidarem. Isso é possível, isso acontece nas grandes cidades, onde há, obviamente, assim, essa zeladoria forte, como é o caso de Curitiba. Então, a gente tem que trazer essas coisas para cá.
E ainda sobre o dinheiro que é carimbado, que você fala dos projetos de mobilidade, isso e aquilo, que tipo de projetos nós vamos entrar com o pedido em Brasília? Porque é lógico que o dinheiro vem carimbado, porque foi pedido esse projeto. Não é que o dinheiro apareceu e depois veio o projeto, é o contrário. O projeto é apresentado e o dinheiro vem. Então, quando fala, eu não posso fazer hospital porque esse dinheiro está carimbado. Óbvio, se tivesse pedido dinheiro para fazer hospital, teria dinheiro para fazer hospital e não para fazer viaduto. Inclusive, pontes que são desnecessárias aqui, que não melhoram em nada o trânsito, como é o caso ali feita na rua Pompeu de Camargo, na Avenida Fábio Barreto. Uma obra inútil, aquela lá, e que custa muito caro. E ainda pode atrapalhar o trânsito, porque é retorno à esquerda. Enfim, o que falta, amigos do Partido Novo aqui em Ribeirão Preto, é um gerente de projetos. Nós deveríamos ter, em todas as secretarias, gerentes de projetos. Pessoal técnico que saiba fazer projeto e encaminhar conforme a necessidade do município, e não conforme a cabeça do prefeito ou da prefeita que estiver em voga. Essa obra aí, essa trincheira que está sendo feita aí na Presidente Vargas com a 9 de julho, só serve para acelerar o trânsito e mais nada, e só mão única. Ou seja, uma boa semaforização ali resolveria o problema, mas não, vai gastar uma super grana ali para fazer uma trincheira. Onde ali, a Praça Spadoni, que é um lugar que é alto ali na Vila Seixas, caberia, sim, no caso, um reservatório de água, para que não acabasse na Vila Seixas, como é há anos ali. Então, quais são as reais prioridades dos moradores, do bairro? Eu acho que é isso que o gestor, não só o prefeito, como os vereadores deveriam estar todos mobilizados para ver quais as reais necessidades. E aí, em cima da necessidade do bairro, do morador, fazer o projeto e encaminhar para Brasília, para São Paulo, e receber o dinheiro para fazer o que deve ser feito, e não o que dá mais dinheiro para a empreiteira que sempre ganha os projetos. E é nesse sentido que eu defendo que nós, vereadores, devamos ser fiscais o tempo todo das licitações e das obras, que é aí que vai todo o dinheiro nosso embora. Muito obrigado pela participação. Forte abraço a todos. Meu nome é André Rotini. Meu número é 3888. Visite minhas redes sociais. Eu falo o tempo dessas coisas. Pode ser que eu te convença. Tá certo? Muito obrigado. Um forte abraço a todos. Posso só dar um pitaco aqui, com isso que o Rodine falou, que é uma experiência que eu tive. Ele está falando em grandes obras, em volume grande de dinheiro, né? Eu vou te falar uma experiência pequena. Lá no Lar Santa Rita, um deputado federal aqui de Ribeirão Preto destinou, através de uma emenda, um valor enorme para lá. E você sabe o que ele apresentou para nós? Poltronas que não cabem nos quartos, equipamentos que não são de utilidade para o lar. Nós não podemos vender, a gente tem que aguentar, não tem nem onde guardar. Então, por aí você vê. É um pequeno exemplo, e depois vamos para o grande lá que o Rodine falou agora, só para completar. Eu quero completar que a tradição que está sendo criada no Partido Novo de trabalho com qualquer eleito é ter uma equipe de avaliação técnica. Nós temos vários candidatos eleitos, vamos ter um grupo para poder ajudar a selecionar as prioridades, para a gente entregar muito até o final do mandato, né? Eu vou passar para o Freiria agora, nós estamos já chegando bem no final. Freiria está aí para abrir o microfone? Prontinho. Vamos lá, então, Freiria, conta aí para mim o que mais te incomoda em relação à atuação do Legislativo atual em Ribeirão Preto. Daré, e nossos ouvintes também, não só atual, como há muito tempo, né? A lei, ela é perfeita, né? A harmonia dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Quando existe um equilíbrio, a gente tem uma gestão mais eficiente e as coisas realmente acontecem. Quando você tem um legislativo fraco, e o eleitor tem que prestar atenção nisso, porque às vezes o eleitor fala assim, vamos votar no vereador ali, que isso aqui tem que pensar bem, tem que ver a qualificação, porque um legislativo fraco dá no que deu esse tempo atrás, a Sevandija. Por que surgiu a Sevandija?
porque a gente teve naquela ocasião uma Câmara Municipal conivente. Se não tivesse, o que é a função do Legislativo? Impedir que desvios de conduta do Executivo ou de qualquer área da administração pública aconteça. É o que todos nós estamos falando. Fiscalizar. É uma das principais premissas do vereador. Então, voltando agora nessa última gestão dos vereadores. Gente, a cidade está abandonada. Quando eu falo de lixo, uma praça desorganizada, não estou falando só de ir lá e catar e arrumar. O exemplo que a gente está dando para as crianças que estão vindo. Porque ela cresce na retina dela que aquilo ali é normal. E aí essa criança vai para o mercado de trabalho, ou até ser um empreendedor, qual a qualidade de serviço ele vai prestar para seus clientes ou até no mercado de trabalho? A retina dela está contaminada com coisa ruim. Então, a Câmara Municipal não poderia permitir que a zeladoria da cidade tivesse ao acaso. Caberia até o impeachment do prefeito por má conduta na gestão da cidade de organização. É uma das premissas do Executivo. Ele está ali para executar e deixar a casa em ordem, deixar... Né? Eu não estou falando de boniteza, que isso também é muito importante, mas estou falando de cuidar, dar exemplo, né? Como nosso amigo falou do Parque Exposição. Quantos milhões nós perdemos em abandonar aquela área lá? Aí agora vamos ter que pedir uma verba, fazer um financiamento, porque essas verbas que estão vindo para os viadutos, a gente pensa assim, veio de Brasília. Não, veio de Brasília, mas tem que ser paga. Nós estamos pegando um passivo para 20, 30 anos para frente. Quem vai pagar isso são nossos filhos, nossos netos. O vereador, a Câmara Municipal, deveria falar assim, peraí, tem um pacote de 700 milhões, é necessário? Não, isso aqui não. 50, 500 milhões, 400, porque nós vamos ter que pagar isso depois, não é de graça. Quantos milhões nós vamos gastar para voltar o Parque de Exposição no que ele era? Primeiro deixa acabar, para depois arrumar. Então, assim, o que me chateia na Câmara Municipal é essa passividade, esse conformismo. Tá assim mesmo, deixa. Né? Função de vereador, gente, são duas, eu sempre falei. Leis de qualidade, que todo mundo está propondo aqui. Desburocratizar, deixar mais livre, mais leve. E fiscalizar. Eu, como vereador em Ribeirão Preto, vou estar sempre ativo, sempre inconformado, fiscalizando, olhando, e assim tem que ser. Carlos Freiria, 30.500, Partido Novo de Ribeirão Preto. Vai lá nas minhas redes sociais, também tem mais material para vocês acompanharem. Vou votar em você, Mas, já conquistou um, hein, Freiria? Mas, gente, assim, é tão simples, que está tão bagunçado, que a gente fala de coração, porque a gente não pode se conformar com isso. E isso que eu vejo em todo o grupo do Partido Novo. A gente está aqui para fazer a diferença positivamente. E tem que ser. É isso aí. Agora eu vou fazer uma perguntinha para Fernanda. Fernanda? Fala, Daré, estou aqui. Eu tinha programado uma outra, mas depois eu vi que o internauta mandou uma pergunta, eu vou ter que fazer ela para você. Você bandeiras o empreendedorismo, a educação e o resgate das pessoas para ter acesso ao crescimento, né, pessoal, financeiro. Então, a pergunta é o seguinte: como você vai propor, né, claro, como vereadora, a cultura do empreendedorismo para as periferias da cidade? Então, eu acho bem importante a gente desenvolver e fomentar estímulos locais para usar a própria inteligência, o capital intelectual dos jovens, né, das pessoas das suas determinadas regiões e aproveitar para fazer com que elas mesmas, através de ferramentas eficientes de planejamento estratégico, consigam transformar problemas em oportunidades. Uma coisa que foi bem importante na nossa bancada e que eu acho que é algo que a gente vai entregar de muito positivo é essa possibilidade da gente trabalhar num ambiente que tem uma governabilidade muito truncada, que é o poder público, e conseguir ter uma governança eficiente. Então, quando a gente observa a diferença da iniciativa privada para o poder público, há um abismo de distância, né?
mas existem ferramentas e estratégias. Então, se cada um de nós, e eu vejo isso na nossa bancada, eu fico pensando, nossa, como deveríamos entrar todo mundo? Porque se todos os vereadores entrarem com uma agenda parlamentar consistente, a gente consegue construir muito, porque são tantas coisas para serem resolvidas, né? Então, levar para a periferia o conhecimento do ecossistema empreendedor, capacitação de lideranças, levar a cultura do empreendedorismo, da inovação, criar pontes com o capital intelectual que existe nas universidades. A gente tem pesquisas e projetos que são fantásticos e, principalmente, trabalhar o florescimento humano. Porque a gente coloca muito o olhar para o PIB, que é o Produto Interno Bruto das nações, e muito pouco para o FIB, que é a felicidade interna bruta. Então, a sociedade floresce quando as pessoas são mais felizes. E, para isso, elas têm que ter necessidades essenciais supridas. Então, se nós queremos uma sociedade mais livre, a gente precisa promover liberdade, dando a base necessária para que o indivíduo consiga florescer e isso refletir na sua família, no seu ambiente, gerando prosperidade, gerando vontade de transformar a comunidade num mundo melhor e, assim, impactar positivamente toda a sociedade. Então, eu fico muito feliz em ver a qualidade das propositivas dos meus colegas. Eu gostaria de votar em todos, mas eu acho que eu vou votar em mim, né? Primeira eleição. E, de qualquer forma, fica aí o meu abraço para todos. Uma boa tarde para quem nos assistiu. 30030, Fernanda Monteforte, ponto novo. Valeu, Fernanda. Freire, você não conseguiu convencer a Fernanda, não. Ó... Se tivesse 2 votos, poderia ser. Nossa intenção é entrar todos, né, Fernanda? Exato. Daré, sabe como eu defino esse grupo nosso de vereadores? É um grupo de inconformados, entendeu? A gente não gosta de coisa bagunçada. Então, esse grupo, os filiados que estão nos ouvindo, tem que espalhar, tem que pedir voto, tem que buscar. A gente tem que fazer o maior número possível de vereadores, porque não tem como decepcionar com nenhum, entendeu? E é isso que a gente vai fazer. A gente vai encher aquela Câmara de Vereadores do Novo e vamos fazer a diferença. E para isso precisamos dos filiados trabalhando forte para a gente. É isso aí, nós vamos trabalhar. Daré, o slogan do partido não é aquele, sai da indignação, vai para a ação. É isso aí, Celso. É isso. Francine. Eu quero só complementar ainda uma frase que tem falado sempre, viu, Daré? Eu tenho falado sempre uma frase aqui que eu acho que ela é pertinente. Nós temos que olhar a cidade como se fôssemos donos dela, né? Acho que aqui ninguém tem 195 mil reais para rasgar, né? Mas essa semana eu passei ali no Córrego do Tanquinho, na Avenida Marechal Costa e Silva, e uma obra que tinha acabado de ser entregue, na última chuva, não nessa, era uma chuva até mais fraca do que essa que está caindo agora, levou toda a obra embora. Aí eu te falo assim, isso é a minha casa, e eu contrato um pedreiro para fazer um serviço aqui, ele faz um serviço porco desse, ele tem que voltar e fazer de novo ao custo dele. Mas não é assim que a cidade trata as empreiteiras que fazem as obras aqui. Não tratam como se fosse dono, trata como se fosse vassalo dessas empresas. E aí é o nosso dinheiro pagando aditivo de licitações e tudo mais, que eu acho que é o que tem que acabar. Nós temos que olhar a cidade com olhos de dono do seu dinheiro, do meu dinheiro, do dinheiro público. É isso aí. Valeu, Rodine. Francine, você abre o áudio aí? Olá, estamos aqui. Ó, Francine, a Pete já falou sobre idoso, nós já falamos sobre educação para as crianças, preocupação com as empresas, mas vamos falar especificamente da infância, né? Até a primeira, até a segunda infância. Quais são as suas ideias e o que você vê como importante para melhorar a qualidade da população como um todo, o investimento na infância? Daré, eu tenho bem básico comigo da importância da primeira infância, que é assim, a percepção sobre as diferenças e a atribuição de valores a essas diferenças, elas são construídas na primeira infância. Elas são construídas ali na infância pelo meio, pela sociedade,
para a sua educação formal. Então, todos os pontos são importantes, mas você cuidar dos pequenos, dar voz a eles, trabalhar o bem-estar, casa mais ou menos com o que a Pete está dizendo a respeito dos idosos. Só que é justamente para que não tenha esse sofrimento lá na frente que a gente gere pequenos cidadãos conscientes. Então, você tem que dar bem-estar, você tem que trabalhar a educação, você tem que dar estabilidade emocional, porque isso é comprovado, tá? É estatístico, tem estudos que mostram isso. Primeira infância saudável, adulto com maior tempo de vida, aumenta 10, 12 anos a mais. É adulto com menos problemas mentais, problemas de saúde. Então, se eles têm uma educação, não abandonam, é menor o abandono para o ensino médio quando está fazendo a transição. Então, a questão da primeira infância envolve trabalhar todos os pontos que a gente falou até agora. Trabalhar a gestão da cidade, trabalhar a estrutura da cidade, trabalhar o bem-estar, a cultura, o empreendedorismo, é trabalhar tudo. Porque é assim que vai afetar diretamente a gente cuidar dessas crianças, né? Então, a preocupação com a primeira infância é porque ela é um fator, né, um fator atuante de longo prazo. Cuidar da criança vai trazer benefícios ao longo dos anos, lá na frente, gerar um adulto saudável e uma cidade bem mais evoluída, né? Com bem menos problemas. A gente tem uma grande preocupação com visão de longo prazo para os benefícios não serem só colhidos no nosso mandato, mas serem colhidos pelas pessoas a quem nós estamos servindo. Né? Na verdade, é um tema, a primeira infância ele é interdisciplinar, né? Ela liga todas as outras áreas, a saúde, a segurança, a educação, as principais que o Estado precisa estar preocupado. Temos que tomar conta das nossas crianças. A criança crescer feliz, bem alimentada, aprender na idade certa, para que essa criança vai para criminalidade? Não, é aí que a gente vai diminuir o índice de violência na cidade, né? Você cuidar bem da criança, ela não sofrer abuso dentro de casa, ela não ter violência dentro de casa, você diminui, consequentemente, a violência e insegurança fora de casa, né? Isso vai promover o florescer de uma vida feliz, saudável, produtiva, é buscar o melhor, né? Maravilha. Gente, olha, a gente vai passar para os últimos dois. Então, vamos decidir. Francine Ministri, 16. Eu tenho que dar dois recados, né? Então, tem que dar dois recados. Vamos fazer um pequeno improviso aqui, quero avisar todos vocês. Ó, nós vamos passar para os últimos dois candidatos, que vai ser o Farias e o Berti. E, em seguida, antes da gente encerrar, o Daniel Caetano, presidente do Diretório Municipal de Ribeirão Preto, quer fazer uma pequena pergunta singela para todos vocês, tá? E aí, depois disso, a gente vai encerrar. E outra coisa que eu quero dar recado a todos que estão nos assistindo é que nós estamos abrindo um site do Diretório Municipal de Ribeirão Preto, que é novoribeirãopreto.org.br, que tem mais algumas informações, projetos que nós elaboramos em workshop com os candidatos a vereador. Muito interessante, gostaríamos que todos visitassem e conhecessem. Ainda vão estar aprimorando ao longo dessa semana o site, mas já tem bastante informação legal para mostrar que nós somos um partido de projetos, de ideias e não só de discurso. Vou passar para o Farias agora. O Farias adora falar sobre o aeroporto, tem todo um projeto de empenho para melhorar a economia da cidade e ver o aeroporto como uma grande oportunidade. Mas o aeroporto tem uma autorização para ele ser internacional já faz uma década, mas o aeroporto mantém uma discussão gigantesca, como se fosse um time de Fla-Flu. Uns querem tirar o aeroporto de onde ele está e fazer em outro lugar, e outros querem manter onde ele está. Nós, do Partido Novo, temos uma preocupação gigantesca em entregar mais com menos.
E aí, Faria, qual que é o seu time e por que você acha que o certo é esse caminho? Bom, Daré, o aeroporto é uma coisa muito cara para mim. Quando nós tivemos conversando com o Vinícius Poit, ele sempre fala que o prefeito tem uma mina de ouro, passa 4 anos sentado em cima de uma mina de ouro e falando que não tem dinheiro, né? O aeroporto é a nossa segunda mina de ouro que nós não estamos explorando. Muita gente realmente pergunta, fala, não é mais fácil, não é melhor a gente construir um aeroporto novo, né? Não construir um aeroporto adequado, grande, num lugar novo, num lugar espaçado? Realmente, construir um aeroporto novo seria algo muito bom, entendeu? Mas a gente está tratando aqui da coisa pública. E uma coisa que nós temos que ter muito zelo é para com o dinheiro, como disse o Rodine há pouco, o dinheiro de todos nós, né? Sempre quando a gente vai entrar num novo empreendimento, falo isso na minha empresa, ou mesmo na nossa casa, a gente vem com aquela ideia maravilhosa, vamos passar férias na Disney, né? As 3 perguntinhas básicas que nós precisamos fazer, eu acho que é que nós precisamos fazer, o poder público precisa fazer com relação ao aeroporto. A primeira delas é quanto vai custar um aeroporto novo, né? E vai custar muito dinheiro. Recentemente foi construído aqui um aeroporto executivo ali em São Roque, o aeroporto Catarina, e um aeroporto privado executivo custou quase R$1,5 bilhão de reais. Se a gente fosse pensar num aeroporto com a estrutura que a gente precisa para receber voo comercial, com certeza esse número triplicaria facilmente. Então, a gente está falando aí de um gasto de R$4,5 bilhões, R$5 bilhões de reais, de um dinheiro que nós não temos e que eu acho que a gente não deve se endividar, como o Freiria estava dizendo, para deixar essa conta para o futuro. A segunda pergunta que a gente tem que fazer é quanto tempo demoraria para construir, né? Esse aeroporto privado lá, o Catarina, demorou 6 anos para a conclusão dele e para entrar em operação. Então, a gente demoraria aí pelo menos uns 10 anos entre licitar, projetar, construir e começar a operar. Gente, nós não temos R$5 bilhões para gastar e nós não temos 10 anos para esperar isso estar pronto. Ok? Outra coisa é que seria justificável você construir um novo aeroporto se o atual estivesse no limite da sua capacidade operacional. Não faz sentido, às vezes, você, na tua empresa, construir um novo armazém se você tem um armazém com 20% só da capacidade dele ocupada. O nosso aeroporto está muito longe do limite operativo dele. Aliás, ele é subutilizado. Nós recebemos poucos voos e o armazém de cargas que foi construído lá pelo TEAT nem sequer entrou em operação ainda. Então, acho que justificaria você pensar num segundo aeroporto se esse já estivesse próximo do esgotamento da sua capacidade operacional. Outra coisa que depõe muito a favor do aeroporto Leite Lopes é a localização dele. Se você pensar em termos de logística, ele está próximo a uma ferrovia, ele está próximo a uma rodovia, a gente conseguiria ter uma interligação, né, uma intermodalidade que é muito boa para a questão logística, sem falar na viabilidade da implantação de um parque industrial no aeroporto, como o nosso especialista em urbanismo agora há pouco disse, né, o Chico Moraes, que é possível fazer. Então, pensando na cidade como ela sendo minha, como ela sendo nossa, que ela de fato eu sinto muito mais confortável em gastar, de repente, 50, 80 milhões para adequar a pista do aeroporto e começar a operar, né, ele internacionalmente em questão de meses, do que pensar em gastar bilhões para ter um resultado daqui 10 anos, entendeu? Pensando como contribuinte, eu prefiro 1000 vezes concluir o processo de internacionalização do Leite Lopes e começar a explorar isso economicamente e rapidamente. Boa, Faria. Posso só um segundinho, é rápido. Vai lá, Chico. Só um segundo. O projeto, Faria, está pronto, cara. Colocar a pista da Tomás Alberto por baixo da pista principal do aeroporto e a pista, usar o parque permanente de exposições, Pete, como armazém também, entendeu? Ou como embarque, desembarque, enfim.
Esse projeto existe, eu participei dele, não sei se está escondido em algum lugar, mas a gente pode ir atrás, viu, Farias? É perfeito, ótimo. Obrigado. Muito bom. E como isso é uma disputa política intensa, né, a participação dos vereadores para tomar a decisão final vai ser muito importante, porque vai passar pela Câmara a votação de várias etapas disso. Para a gente encerrar, antes da pergunta do Daniel, eu vou chamar o Arthur Berti, vão fazer a pergunta. Arthur, você está me ouvindo? Abriu o microfone? Estou ouvindo, Daré, perfeitamente, alto e claro. Maravilha. Roberto, você é educador físico, professor universitário, especializado em atividades físicas, né? E tem uma grande preocupação com a melhoria do desempenho. O desempenho aí serve para pensar no esportista, desempenho na vida com saúde e o desempenho de uma prefeitura. Pensando você eleito como vereador, né? Qual seria uma meta, um objetivo, um presente que você queria entregar para Ribeirão Preto que você não poderia deixar de lutar por ele como vereador? Obrigado pela pergunta, Daré. Daré, você sabe que a função de um governo é servir o seu povo, né? Principalmente num ambiente democrático. E se você não tem um governo que favorece o crescimento econômico, o crescimento social, é um governo que talvez não faça sentido, não é verdade? Ribeirão Preto está com um problema muito grande em relação ao estímulo à abertura de empresas, né? Microempresários, empreendedores, eles muitas vezes acabam pensando duas vezes ao invés de se instalar em Ribeirão Preto ou de abrir o seu próprio negócio em Ribeirão. E a gente fala muito em leis de incentivo ao empreendedorismo, mas a gente não pode esquecer que existem aquelas que desincentivam o empreendedorismo na nossa cidade, não é verdade? Então, tanto quanto pensar naquelas leis que possam vir a incentivar a abertura de novas frentes de trabalho, nós precisamos pensar em revogar aquelas leis que atrapalham a vida do empreendedor, que atrapalham a vida do microempresário aqui em Ribeirão Preto. Na verdade, a função do processo burocrático é de organizar um sistema justo para todos, para que todos possam usufruir daquele projeto, daquele objetivo. Mas quando a burocracia ela é excessiva, ela acaba por atrapalhar. Então, nós precisamos fazer um levantamento das leis existentes aqui em Ribeirão Preto que atrapalham a abertura de novos postos de trabalho, que deixam o empreendedor inseguro, e revogar essas leis. E como é que a gente pode fazer isso, né? Porque, afinal de contas, são tantas leis, para que a gente possa analisar 5 mil leis diferentes, nós precisamos de uma frente de trabalho para poder fazer isso, né? Fazer esse levantamento. Então, fica a sugestão aí, né? Um vereador, ele precisa dessas informações, dessas leis, e por que não abrir a iniciativa, a população, de entregar as leis que vêm atrapalhar o empreendedor. Então, parcerias com o SEBRAE, com escritórios contábeis, escritórios jurídicos, até mesmo com estudantes de direito, né, procurar as universidades para criar uma parceria para que a gente possa levantar essas leis, ver quais são realmente aquelas leis que atrapalham a vida do empreendedor em Ribeirão e revogá-las. Afinal de contas, já é difícil a abertura de uma empresa em condições normais. Após esse período de pandemia, a situação piorou, né? Nós fechamos muitos postos de trabalho em Ribeirão. Precisamos reverter essa situação de qualquer maneira no próximo mandato, né? Então, um vereador precisa se preocupar não só em criar leis que beneficiam a população, beneficiam a sociedade, o município, mas em revogar aquelas que estão atravancando o crescimento dele, na verdade. Eu queria finalizar, eu sei que meu tempo está esgotando aqui, mas falar em pró do grupo, né? Não é pessoal. O Rogério Matos, ele colocou no nosso chat aqui no YouTube, né? Tanta gente boa e bem intencionada que fica difícil de optar por um apenas, né? Na verdade, Rogério, nós não estamos concorrendo entre a gente como é comum em outros partidos. Nós estamos aqui como uma equipe, como um time,
E eu tenho certeza que, por exemplo, se eu não for eleito, qualquer um dos meus amigos aqui presente, eles vão fazer um trabalho de qualidade na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, né? Então, o que nós precisamos é lutar pelo projeto de governo, não por um projeto de poder, como a maioria dos políticos fazem. Trabalhando por um projeto de governo, entra político, sai político, e o projeto se perpetua, né? Então, fica meu agradecimento aos presentes, meu agradecimento ao nosso diretório municipal aqui presente, pela possibilidade do Pinga Fogo. Meu nome é Arthur Bert, número 30.003, candidato a vereador aqui por Ribeirão Preto. Valeu, pessoal. Valeu, Bert. Muito bom. Tirar leis é abrir leis.